Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por você. Cante comigo. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, glórias ao teu nome. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce amigo, teu querer, gozo me traz te obedecer. Vamos ler Isaías capítulo 21, verso 11. Oráculo acerca de Duma. Gritam-me de Seir, guarda o que resta da noite. Guarda o que resta da noite, disse o guarda. Vem amanhã, mas também vem a noite. Se queres perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Zacarias capítulo 14, verso 6. Naquele dia não haverá luz. Observamos que Zacarias está falando desse dia aqui de Isaías, quando disse a noite que o guarda estava na sentinela, era o entardecer que Zacarias estava falando. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar algo aqui só para nós confirmarmos, enriquecer o nosso conhecimento. Toda profecia que você ouvir, que você ler na Bíblia, falando de um certo dia, nenhum profeta profetizou outro dia senão o dia do Senhor. E nós sabemos que o dia do Senhor é a vinda. Não existe outro dia mais importante e mais significativo para a igreja. Tem alguma coisa mais significativa para a senhora do que a segunda vinda de Cristo? Tinha para os judeus um significado mais importante do que a vinda do Messias? Não tinha. Então eles profetizaram sobre o dia do Senhor. E o dia do Senhor é quando Ele vem para trazer-nos o segredo de todas as coisas. Então naquele dia não haverá luz, nem frio nem geada, mas será um dia singular. Singular quer dizer que não há outro. Obrigado. Só há um. Só há um dia. Porque não há duas vindas. Há apenas a segunda vinda. Então quer dizer que tem uma vinda agora do Filho do Homem, aí depois tem um no corpo físico? Não. Tem uma vinda só. Ele vem agora e te leva até entrar em outra dimensão. Amém. Porque nós aprendemos que não é os ares, não é um lugar, vamos supor assim, às alturas, mas é uma dimensão. Então ele vem e dentro deste período ele te leva a encontrar com ele nos ares. Amém. Ares é uma dimensão. Amém. Nós vimos isso aqui semana passada. Será um dia singular, conhecido do Senhor. Então ninguém conhecia. O que ele disse para os discípulos? Ninguém sabe a hora nem o dia. Aí o profeta vem e diz na exposição das eras, ele diz assim, mas ele não disse nada, que ninguém saberia a semana, o mês ou o ano. Nós sabemos o mês que ele veio, nós sabemos o ano que ele veio, nós sabemos a semana que ele veio.
Mas depois Jesus disse até que isso acontecesse. Agora que aconteceu, nós sabemos o dia também. Sabemos até a hora, que foi por volta das 10 horas, 11 horas da manhã. Olha aqui. Não será nem dia nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Podem vos assentar, irmãos. Antes de começarmos, eu quero cumprimentar ali a irmã que esteve conosco na semana passada. A senhora poderia dizer seu nome outra vez? Zélia. Zélia. Seja bem-vinda mais uma vez. Viu? Sinta-se liberdade de adorar a Deus. Nós temos a ética de não endereçar palavras a ninguém. Se sair alguma coisa do púlpito, é no intuito de te ensinar, de te esclarecer, mas nunca de te condenar. E nós pregamos uma mensagem de salvação. Amém? Nós pregamos uma mensagem para alcançar aqueles que ainda necessitam-se de luz. E sabemos que luz, nós vamos aprender hoje, luz só vem através de um profeta. Porque nós estamos falando de Êxodo. Eu creio que o som agora está bom. Está bom aí atrás o som? Tá bom? Creio que está bom, Samuel. Ficou bom. Nós estamos falando de Êxodo. Se Êxodo é saída, Amós, no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, a Bíblia diz que Deus só revela as coisas, os segredos, as escrituras aos profetas. Que segredo é esse? Quer ver que segredo importante que Deus só revela aos profetas? Deixa eu ler aqui para você. Olha para você ver. E você vai me dizer o que você entendeu. E disse o guarda: vem amanhã, mas também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Você lê e tá, não entendi nada. Eu não sei o que está falando. Então vamos ler o versículo antes desse para nós entendermos melhor. Oráculo acerca de Duma. Gritam-me de Seir. Guarda o que resta da noite. Guarda o que resta da noite. Tá, eu não sei nem que noite é essa. Isso são segredos que Deus chama o profeta e fala para ele assim: eu vou te falar o que é isso. Eu vou te mostrar quem é o guarda e vou te falar qual é a noite. Aí então você vai saber que manhã que virá. Os teólogos, a teologia é tentar ler isso aqui e entender com o entendimento humano. Aonde que um teólogo consegue chegar? Pelas escrituras. O máximo que ele consegue chegar de visão das escrituras é no óbvio. No óbvio. Ele diria para você que é porque tinha um guarda, ele estava de sentinela, e ele estava guardando um determinado lugar, e era de noite, e ele estava avisando que amanhã viria. Essa é a pregação do R.R. Soares. Você pode ver que ele não sai do óbvio. A pregação do óbvio é um homem pegar as escrituras sem o profeta, como Zacarias mesmo profetizou, que o rei viria montado em um jumentinho, e dali um teólogo, um homem que se diz estudar a Bíblia, dizer que Jesus montou no jumentinho e não na jumenta, porque ele queria dar para o homem um carro zero, porque o jumentinho nunca foi montado. Isso é um homem que enxerga pouco mais do que morcego. Quando o profeta, na mensagem Qual a Atração sobre a Montanha, disse que o jumentinho é você. Amém. Aonde é que o Rei da Glória desce para sentar? Amém. Aleluia.
Aí você olha para dentro do jumentinho e vê que ele deixou o rei montar nele. Aí você vê que o jumentinho não deu coice quando o rei mandou chamar ele. É assim você e a escritura, quando ela é aberta, você diz: Senhor, pode descer. Pode descer, é o rei da glória, é o rei da glória. Então pode descer e montar. Então, na saída, se Deus disse em Amós que Ele não revelaria coisa alguma a não ser os profetas, e Ele diz também que Ele é Deus e não muda. Se Ele não muda, se Ele teve uma trajetória no primeiro êxodo, Ele tem que ter na segunda do mesmo jeito. Ele tem que se virar e fazer do mesmo jeito, porque Ele disse que não mudaria. Se Ele fez o segundo êxodo, no terceiro êxodo, Ele tem que fazer do mesmo jeito. Se houve uma Madalena que Ele salvou no passado, Ele tem uma Madalena para salvar hoje também. Se Ele teve um Zaqueu que era enganador, que era um ladrão para salvar, Ele tem que ter um hoje também. Ele tem que marcar na testa, independente da situação que ele esteja. A Bíblia diz: vinde todos que estás oprimido e cansado, que eu darei descanso para as vossas almas. Nós temos que tomar muito cuidado quando pregamos e alguém vem a Jesus Cristo, e na pregação do batismo nós já queremos que ela muda completamente. Bom, agora você tem que parar de fazer isso, agora você tem que largar de fazer isso, agora você tem que separar disso. Espera aí, ué. O profeta disse que a mudança vem de dentro. Amém. A fé vem pelo ouvir da palavra. Amém. À medida, porque às vezes eu encontrei pastores que tinham medo do Espírito Santo não dar conta de tirar da pessoa coisa errada, aí ele tirava. Aí ele ameaçava da ceia. Isso é a visão sem o profeta. Uma semente não nasce de fora para dentro. Uma semente nasce de dentro para fora depois que ela foi sepultada, depois que ela foi umedecida pela água da vida, depois que a casca apodreceu, aí então que ela começa a apontar. Tem pastor que prega, a pessoa aceita, com um mês ele já está olhando ela na Santa Ceia para ver se pode colher fruto. Fala: mas ela nem nasceu ainda. Êxodo é para isso. Ele te chama para nascer de novo. Amém. Porque a terra prometida tem que nascer de novo para entrar no Êxodo. Amém. Então hoje, como eu disse, nós vamos usar essas escrituras que lemos, pouca usada no primeiro êxodo e no segundo êxodo. Mas o primeiro e o segundo êxodo foi uma base para nós falarmos do terceiro. Porque o que me vale o primeiro êxodo? O que me vale o segundo? Tem alguma importância para o senhor, irmão? Mas o terceiro? O terceiro eu tenho que saber, porque eu quero estar dentro dele. Amém. Porque nós ouvimos que no primeiro êxodo lê nomes. Nós ouvimos que no segundo êxodo lê nomes. No terceiro êxodo que eu estou aqui, eu quero ouvir se vai ler meu nome. Amém. Se ler meu nome, êxodo. Amém. Agora, no segundo êxodo, quando o homem de Ezequiel 9, o homem de linho fino, saiu para marcar na testa só aqueles que gemiam. Em algum lugar no Velho Testamento você encontra o nome de Madalena? Você já ouviu citar o nome de Zaqueu? Você já ouviu citar o nome de 12 apóstolos? Não. Eu vou ter que acertar um, vocês têm pelo menos um. Não é possível que ele marcou pessoas que não tinha citado o nome aqui. Então, vocês ouviram citar no segundo êxodo. Irmão, olha para você ver. O nome de João Batista está citado, não está?
No entanto, ele não fazia parte do segundo êxodo. Por que Jesus foi só atrás de pessoas que o nome não estava escrito? Não tinha citação. Será que ele deixou de citar só para o diabo descobrir quem era? E ele vem de novo no terceiro êxodo. O irmão Juno Jackson sonhou um sonho que o profeta, está escrito na mensagem do sétimo selo, que o profeta estava numa montanha e ele pegou espécie de uma ferramenta e começou a bater numa rocha, que ela era pontiaguda. A espécie, ela tinha uma fisionomia, uma característica de pirâmide, e ele foi batendo e havia escritas por fora daquela pirâmide. A pirâmide é Cristo. Amém. E as escritas que estavam escritas por fora da pirâmide é o que você lê na Bíblia. Mas o sétimo selo não está escrito na Bíblia. Quando João viu, João selou, e a voz disse: não fale, não escrevas, porque não é para o seu tempo. Ao seu tempo eu falarei sobre isso. Amém. Aí o irmão Juno Jack sonhou um sonho que ele decifrou o que estava escrito no lado de fora da rocha. Nós estamos falando de algo que está escrito lá de fora da rocha, onde todo mundo lê. Muitos não entendem, mas o profeta decifrou. E ele pegou uma ferramenta e foi quebrando aquela rocha. Quando ele rachou, quando espatifou aquela rocha, havia uma pedrinha branca dentro da rocha. E aquela pedrinha branca não tinha nada escrito. Não continha nenhuma letra. Não continha nenhum nome. E aí, no sonho, o irmão Juno Jacques perguntou ao profeta o que era aquilo. Ele disse assim: olha, eu vou para o oeste. Quando eu retornar, eu vou dar a interpretação do que está na pedrinha branca. E na exposição das eras em Apocalipse 2, você encontra na segunda ou terceira era ele falando de uma pedra branca que está escrito um novo nome. Quer ler comigo? Abra sua Bíblia em Apocalipse 2. Todos abrindo a Bíblia em Apocalipse 2, versículo 17. Acharam? Então vamos ler. Quem tem ouvidos, ouça. Esse ouvidos não é esse aqui, ó. Quando a Bíblia dizer quem tem ouvidos, ouça, é quem ouvir que obedeça. É isso que significa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. É singular ou plural? Singular. Singular. Ao indivíduo. Porque agora é hora de você olhar para você. Se você tem uma mãe, se você tem um pai, se você tem um filho que não quer caminhar com você, não é hora de olhar para isso. Você olha para você. É ao que vencer. Ao que vencer. Dar-lhe-ei um maná escondido. Quer dizer que tem maná escondido, então tem maná que não está escondido. Tem muita gente comendo daquele que não está escondido. Mas o que não está escondido, o que acontecia com ele quando eles apanhavam ele às 9 horas da manhã? Quando chegava lá para meio-dia, o que tinha acontecido com ele? Ele tinha perdido. Mas o que estava escondido na panela dourada, dentro da arca, ele não apodrecia. Ao que vencer, eu vou dar do maná escondido das escrituras que ninguém sabe. Eu vou trazer para você e você vai se alimentar e não vai morrer. Amém. Só o que vencer. E deixa eu explicar para você o que é maná. Às vezes você pode ter ouvido falar, mas se não, você vai ver algo muito interessante aqui. O maná não eram pães que caía. Não era pedaço de bolacha que caía. O maná era espécie de uma fruta. E quando caía pela manhã, os israelitas tinham que apanhar e daquela fruta eles amassarem, cozer e fazer o pão. Mas precisava
do maná. O maná não aplica para a revelação? Verdade. Quando você pega ele aqui no culto, você tem que levar para casa e fazer o quê? Você tem que misturar os ingredientes, a revelação com o seu testemunho, para fazer o pão. Não é Deus, não dá de mão beijada, irmão. Por que se ele mandou uma espécie de uma fruta do céu, ele não podia mandar pão? Pois se tinha vasilha do lado dele quando ele estava ali na praia, que não tinha nem um grão de areia, com pouco tempo estava cheio de peixe. Ele podia mandar o maná pronto, ué. Quando eles pediram carne, podia mandar o bifão já encebolado, não caía nem uma cebola fora. Não, ele mandou codorna. Deus não dá as coisas como esse evangelho aí fora prega. Enche o envelope de dinheiro, você vai ver como que Deus vai te dar as coisas. Vai multiplicar suas coisas, vai te dar carro zero, e fazenda você não vai dar conta. Deus não é assim. Ele disse, quem quer vida eterna aqui, diga amém. Ah, que tome a sua cruz e siga-me. Muitas pessoas veem a revelação e se maravilha com ela e esquece da parte amarga do livro, que é doce na boca na hora que você experimenta. Ah, algumas pessoas que tinham aqui, que esperavam de me ver pregar duro, eles deveriam estar aqui. Não esperaram. O evangelho que vivo através da revelação é muito mais responsabilidade do que apenas gritar aqui para o povo ser crente. Maravilhoso. Glória a Deus. Poucos aceitam o amargo. Glória a Deus. Poucos aceitam o amargo. Nós vimos quadros, foi maravilhosos. Mas o que mais fortifica está chegando. O que mais põe a coisa firme. Amém, Jesus. Glória Seja Deus. Como é que você faz? O menino comer uma coisa que vai ser amarga. Você molha no mel e tu. O que não pode, tem gente pregando a terceira etapa aí aos montões. E só querem pregar o mel. E pessoas pulam, vibram e rolam no chão com blusa sem manga. E leva a vida do jeito que acha e está regozijando no terceiro êxodo. Só que no terceiro êxodo, lá no primeiro êxodo, quando foi reconstruir o templo, que foi se ler a lista dos nomes, viu que tinha sacerdote demais. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Acabou a lista. Foi, mas tem um tantão de sacerdote ali fora, está fora. O nome não está na lista. Não é verdade. Entraram no meio da multidão. Quando Deus disse, chamou o teu nome, adivinha para que era? Quando ele chamou o teu nome, quem quer vida eterna? Aí alguém, Pedro, eu imagino que Pedro falou primeiro, eu quero, por a primeira cruz tem a sua. Pode pegar. Pega e você vai puxar na fila então, Pedro. Eu creio que foi Pedro, porque foi o único que foi crucificado, foi morto crucificado também. Quem quer vir após mim? Quem quer renunciar a si mesmo? Eu preguei uma mensagem lá em Arcos sobre o tabernáculo, quando o sacerdote para na fonte para lavar as mãos e os pés. Até aí era muito fácil você lavar os pés do irmão e ser um cristão. Mas quando ele enfiava a mão para lavar as mãos na água, para lavar as mãos, ele via ele na fonte, porque a fonte era de bronze e ela era um espelho. Você já experimentou olhar no espelho e conversar com você? E aí, fulano, como é que você está levando a vida cristã?
como que você está agindo, né, naquilo que você está falando. Olhar dentro do seu olho. Irmão, você fica com vontade de não olhar quando tem alguma coisinha. Pesa. A revelação pesa. A revelação é que põe nós posicionados. Graças a Deus. Porque muito grito, muito salto, muita coisa não põe. Mas a revelação põe. Por isso que na hora da primeira sacudida cai muita coisa. Quando você olha o pé de manga, chegando ali em novembro ou dezembro, mas eu vou jubar manga até. Olha como é que o pé está florado. No outro dia você chega, o chão está forrado de flor. Flor, mas já saiu um terço no primeiro vento. Esperou nem a segunda pregação. Meu Deus. Outro ventinho mais forte, caiu outro tanto. Aí você fala, não, vai dar muita. Mas não é tanto igual eu estava pensando, não. Glória a Deus. Aí dá uma chuvinha. Glória a Deus, aleluia. Essa pregação foi demais, hein? Essa aí eu não vi que você no DVD. Regozija com a chuva. Pra quê? Para o fruto começar a nascer. Aí quando você olha, tá lotado de manguinha, você fala assim, gente, agora eu posso contar. É mais ou menos umas 300 caixas de manga. Só que o vento, para vir, quando tem o fruto, ele é um pouquinho mais forte. Ele não é mais como era a flor. Aí quando você chega no outro dia, quase te desanima. Manguinha já desse tamanho, tudo no chão. Falei, gente, mas eu estava até contando aquele cacho ali que estava com 4 ou 5 juntas. Entendeu? Eu tinha 4 ou 5 da mesma família. Estava contando que ia ficar tudo. Só ficou 2 manguinhas. É o irmão Brana que diz que a natureza prega. Eu não estou inventando nada aqui, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Tem um outro estágio, eu vou adiantar um pouquinho. Eu vou lá para o maduro. Aí quando está maduro, já entendeu, já assimilou a revelação e fala, agora é isso mesmo que eu quero. Aí os pivetes que passam na rua tacam pedra. Pega a vara para tentar te tirar da videira. Porque o dono da árvore não taca pedra para colher fruto. Ele tem uma maneira peculiar de colher. Então, se estão tacando pedra em você, pode saber que é o diabo tentando te tirar da videira. Agora que o sol começou a dar no fruto, e é o sol que amadurece o fruto. Agora que começou a esquentar. Agora que Deus está olhando, tem pingado uma manguinha ali, outra aqui, outra acolá, e fala assim, mas agora eu tenho certeza que com esses poucos aqui é que eu tenho muita semente. Porque agora, com esses que vingaram, é que vai produzir muito iguais. Você já está ansioso para produzir filho do homem nos outros quando eles param para conversar com você? Que esse então vingou. Esse o diabo não derrubou, não. Então vamos voltar aqui. Então o profeta é para isso. Para pegar a escritura e trazer, fazê-la se tornar clara para você. Guarda o que houve de noite. Desculpa. Vamos ler aqui, terminar o Apocalipse 2,17. Obrigado, pastor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, Amém. a qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Aí quando o irmão Júnior Jacques olhou e disse assim, não, ninguém sabe o que está escrito na pedrinha branca, o profeta disse assim, eu vou para o oeste e volto.
Quando eu voltar, eu vou trazer a interpretação do que não está escrito. Aleluia. Glórias. Eu vou interpretar o que não está escrito. Por que ele podia interpretar do que não está escrito? Seguro que agora você vai pegar um negócio forte aí. Ele disse, eu vou falar do que não está escrito, porque eu sei do que não está escrito. Amém. Ora, ora, ora. Jesus disse que aquele que acrescentar um J, e você lá vai mexer no que não está escrito? Lembra que no segundo Êxodo eu disse que um profeta, ele nasce profeta. Amém. Ele vive como um profeta e depois que ele morre, ele continua sendo profeta. É verdade. Quando Saul chamou, precisou falar com Samuel, ele voltou como profeta da outra dimensão. Amém. Quem é João? Tipifica. A noiva. Ah, é a noiva. João tipifica então você. Amém. Sim. Então tá bom, você. Eu sou João. Você é João, tipifica, é o tipo. Quem é que mostra para você a revelação? Profeta. Então, irmão, quando João começou a ver as coisas se desenrolar ali em Apocalipse, ele foi ficando extremamente assim, entusiasmado. Porque é isso que aconteceu conosco quando fomos aprendendo sobre a revelação. Ele saltava de alegria, porque já viu quando eu falo algo aqui que você, em vez de dar amém, você vai, meu Deus. João ficou assim também, é a mesma, irmão, é o tipo. Aleluia. E aí uma voz, porque não era só a voz. Em Apocalipse 1, João disse assim, e virei para ver a voz que falava comigo. É verdade. Quem é que fala com você, noiva? Aleluia. Então, quando foi mostrando para João o que eram os selos, o que era a grande prostituta, quem é que sabe quem é a prostituta de Apocalipse 17? Quem é que sabe Apocalipse 12? Quem é que descobriu o número da besta? E ele foi mostrando para João, porque João viu e disse assim, olha, 666 é o número de um homem. Aí o profeta vai e entra no Vaticano, e aí quando ele entrar no lugar mais para dentro, alguém disse assim, você tem que ajoelhar e adorar a santidade. Ele falou, mas que isso? Não, eu sou um profeta de Deus, eu não adoro a besta. Amém. Mas ele viu escrito na sua coroa, Vigaris Filis Dei. Aí você pega o Vigaris Filis Dei, escreve em pezinho, tira a lateral, cada letra é algarismo romano, aí você vai ter o 666. Foi o profeta que te mostrou isso? Amém. Ah, ele mostrou para João também. Aleluia. Aí João foi ficando empolgado, chegou numa ocasião que João ajoelhou para adorar. Ele falou, não faz isso não. É verdade. Faz isso não, João. Faz isso não, porque eu sou um conservo teu, dos teus irmãos e Os profetas. dos profetas. Glória a Deus. Aleluia. Aí quando ele veio, a interpretação, pega o quadro aí para mim, fazendo favor, pastor. Esse da estatua do de cá, esse aí. Quando ele veio, grave, eu estou falando de Êxodo. Quando ele veio, para dar a interpretação da pedrinha branca que não tinha nada escrito, ele disse, eu vou dar a interpretação do que não está escrito. Aí alguém diz assim, mas os selos, não eram os selos, era o sétimo. Você já olhou na sua Bíblia que o sétimo selo não está junto com os outros 6? 6 selos está em Apocalipse 6, mas o sétimo está em Apocalipse 8. Então ele não tem nada a ver com os outros 6 selos. Verdade. Porque os 6 selos eram um acontecimento, mas o sétimo era uma pessoa. Glória a Deus. Era a pedra branca. Aleluia. Era a pedra branca que ninguém sabe, que alguns estão dizendo que vai vir ainda. Aí quando o profeta começou a mostrar, deixa eu pegar, senão eu vou muito à frente, mas eu quero explicar algo.
Quando João começou a empolgar por ver aquelas coisas, que ele quis adorar aquele servo não deixou. Você lembra que o profeta um dia parou no púlpito e disse assim: olha, eu vou descer da plataforma, porque vocês estão querendo me adorar como se eu fosse Jesus Cristo. Eu não sou Ele. Eu sou um irmão vosso. Eu sou um amigo seu. Eu sou o profeta de Deus, mas não sou Ele. Vocês serão responsáveis. Parece que teve umas pessoas que tentaram adorá-lo outra vez. Verdade. João já tinha tentado. Aí quando a nuvem desceu, que ele foi para o Quênio Sabino, e de lá se cumpriu a pedrinha branca na mão dele, descendo na nuvem, ele disse: eram 7 anjos que formavam o rosto de Cristo. E olhando da esquerda para a direita, o sétimo estava com o ombro para frente, e ele era peculiar para mim. Peculiar é alguém conhecido. Ele disse: ele era mais notável, e ele era o 7º anjo. E quem era o 7º anjo? Então quem estava na nuvem lá dentro, mostrando para João Apocalipse 2000 anos antes, não era o profeta. Por isso que hoje a noiva é ele mesmo que desce e revela para você. Ele disse: o 7º anjo, ele era mais notável. Ele tinha o ombro para frente e ele continha o segredo do 7º selo. A pedra branca, a pedra que não tinha nada escrito. Aqui era onde estava escrito por fora da rocha, mas por dentro da Bíblia, em Apocalipse 8, do 7º selo, há uma revelação, porque diz assim, irmãos, olha, não precisa de você abrir não, que eu vou ler rapidamente o capítulo 8. Quando ele abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por meia hora. E vi 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. Aleluia. 7 anjos. E Apocalipse capítulo 2, cada era dessa foi enviado um anjo. Paulo, Irineu, Columba, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham. Anjos terrestres. Mas esses anjos, eles nascem anjos, eles nascem profetas. Um profeta nasce profeta ou não nasce profeta? Amém. Quando ele nasce profeta, ele é profeta. Quando o profeta William Branham foi além da cortina do templo, que ele viu aquela multidão, e o anjo disse para ele: esses aí são sua família. Ele disse: mas na minha família não tem tantos Branhams. Uai, mas o anjo disse: esses são seus? O anjo então mentiu. O anjo mentiu quando disse: são seus? Não. Porque no primeiro selo, irmão, eu acredito que não vai dar para definir o terceiro selo. Ele é tremendo, irmão. Terceiro êxodo. Ele é simplesmente a revelação de todas as coisas. Você só está no terceiro êxodo se você vê Deus em carne outra vez. Em Malaquias 4 não é Deus em carne. Malaquias 4 era um anjo terrestre para restaurar todas as coisas. E não é com anjo terrestre que Deus tem êxodo. Aleluia. Moisés era profeta. Era. Ele nasceu profeta. Ele subiu para o monte, ele era profeta. Amém. Mas quando desceu do monte não era mais Moisés. Aleluia. Foi a Bíblia que disse: eu desci. E no segundo êxodo, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Era um menino qualquer. Era uma criança normal. Era o verbo que se fez carne. E no terceiro êxodo ele tem que ser carne outra vez. Deus pisando aqui. Por isso que o profeta disse: ele tem 2 pés, é os meus. Se ele tem 2 mãos, é as minhas. Mas nós citávamos isso só por citar. Não. Era Deus em carne chamando os nomes.
conhecer, eu vou dar a conhecer o que tem na pedrinha branca. A pedra branca é Cristo. Glória a Deus. Porque o sétimo selo é Cristo em carne outra vez. E você passa a conhecê-lo. Porque na estatura do varão perfeito, que diz o apóstolo Pedro, que você tem que acrescentar fé, virtude, ciência, isso tudo na sua vida. Temperança, paciência, temor de Deus e amor fraternal. E nós lutávamos, nós esforçávamos para alcançar alguma dessas. Como que ia alcançarmos fé se não tínhamos a ciência? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Para você ouvir, você tem que conhecer. O filho só obedece à mãe porque conhece a mãe. Você só obedece a Deus quando você passa a conhecê-lo. Amém. Glória a Deus. Verdade. A esposa do irmão Marconi não obedecia a ele antes de casar, não. Já era rebelde? Não gostava de obedecer de jeito nenhum. Ué, mas é óbvio. Não era seu esposo. Mas quando a senhora o conheceu, houve prazer em obedecê-lo. Amém. E quando você passa a conhecer quem é seu Cristo, não precisa de ficar me forçando, não, pastor. Eu obedeço a Jesus porque eu gosto. Aleluia. Não precisa preocupar de eu ficar para trás, não. Eu estou indo para o céu porque eu quero te acompanhar. Eu quero estar junto com você. Aí ele disse assim: 7 anjos formou o rosto de Cristo. E o 7º anjo era peculiar para mim. Era a teofania dele, que veio. Ora, às vezes na minha igreja eu dou umas puxadas assim, porque já falei sobre o assunto. Mas vocês verão em São Mateus 24, a qualquer dia nós vamos entrar, quando diz que as estrelas cairão do firmamento. Já ouviram? Já leram? Amém. Ué, mas uma estrela, irmão, a ciência diz que é maior que a Terra. Como é que você vai ficar a estrela caindo, você saindo fora da estrela? Então vamos tirar da nossa mente que não é estrela, aquela que brilha lá em cima, caiu na terra. Não tem lógica. Mas em Apocalipse 2, Apocalipse 1, diz que ele enviaria quantas estrelas para a igreja? 7. Passou de 3 é constelação. E o profeta disse que a nuvem foi formada por uma constelação De anjos. de anjos. Aleluia. As estrelas que caem do firmamento é os 7 anjos que descem e formam o sinal do Filho do Homem. Aleluia. Aí você vai ler lá: as estrelas caem do firmamento e verão no céu o sinal do Filho do Homem. Aleluia. Correto ou não? Tem alguma coisa fora? Só pode formar o sinal do Filho do Homem quando as estrelas descem. E elas descem e formam o rosto da pedra branca. Essa pedra branca é o cabeça. É Cristo. Na mensagem provando sua palavra, ele diz: o cabeça desceu. Quando o cabeça desce, a esposa, ela passa a ter direção agora. Eu vou fazer, não, primeiro eu vou perguntar ao meu esposo. Já viu quando chega um vendedor querendo vender para você uma doutrina errada? E te explica, fala: não, moço, eu não vou comprar, eu tenho que falar com meu esposo primeiro. Amém. Ela passa a ter uma direção. Esposa, no posicionamento dela, ela não tem direção própria. Ela tem um cabeça. E a igreja tem um cabeça. Você, irmão, você que ficou aqui assentado, esperando até que Deus abrisse tudo para você, respeitou o cabeça dessa igreja, porque o profeta disse que o pastor é o esposo da igreja. Você confiou nele. Você teve uma direção. Deus não está com quem larga o pastor. Deus não está. Porque senão a Bíblia virou uma bagunça.
A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do pastor. E a voz do pastor foi: fique, espere um pouco mais para você ver. Verdade. Mas foi só a ovelha que ouviu. E se é ovelha, vai ter que voltar. Se quiser ser ovelha, vai ter que voltar. Vou falar um negócio aqui muito forte, mas a igreja tem maturidade para ouvir isso. Qualquer relação com o membro que Deus não tenha mudado ele de lugar, porque se Deus, você precisar de trabalhar em algum lugar, irmã, ou você precisar, por algum motivo, Deus te conduzir, como Ele conduziu Jesus, conduziu o Egito para fugir. O Deus eterno fugindo de Faraó? Mas o plano de Deus é assim: quando Ele te muda, Ele vai com você. Amém. Mas quando uma pessoa sai de debaixo do ministério, principalmente porque ele acha que a doutrina não está correta, qualquer contato que ele tiver com outro ministro é adultério espiritual. Serão julgados como adúlteros. A igreja tem um esposo representativo aqui na terra e é o pastor. Não tem outra fonte. Então dar-lhe-ei uma pedrinha branca. Você vai saber o que tem dentro dela. Agora, irmã, já não é maravilhoso entender a escritura que está escrito por lá de fora da rocha? Já não é tremendo? Amém. E saber do que está escrito, do que não está escrito, gente? Aleluia. Simplesmente maravilhoso, irmã. Amém. Por isso que o profeta, quando ele voltou ali de dentro daquela nuvem, ele disse assim: sabe de uma coisa? Na festa das trombetas, na mensagem festa das trombetas, ele diz assim: olha, essa Bíblia se tornou uma nova versão. Glória a Deus. Nova versão? A versão São Tiago, Rei São Tiago? Não, agora é a versão Filho do Homem. Amém. Onde você olha na Bíblia, você vê o Filho do Homem. Aleluia. Muitos vão ler. Então me dá o quadro aqui para eu fechar isso aqui, que senão eu deixo uma ponta para trás. Aí quando ele voltou, aí o irmão Júnior Jacques continuou o sonho e disse assim: o profeta disse que quando ele voltasse, ele falaria do que a pedra branca não tinha nada contido. Mas quando ele voltou no sonho e pegou a pedra para falar, havia muitos irmãos no dia que ele estava falando para eles esperarem. Quando ele retornou, só tinha o irmão Júnior Jacques e mais um ou dois irmãos. Não esperaram. O que foi que aconteceu aqui, gente? Qual foi a primeira mensagem que eu falei aqui? Sétimo selo. Quando veio a revelação da pedrinha branca, quase todos os irmãos, na visão do irmão Júnior Jacques, tinham ido embora. Não tiveram ansiedade, motivação para entender o que era segredo. Acharam que não seria nada demais. Agora, isso aconteceu por acontecer? Não. A igreja de Nova Serrana cumpriu exatamente como o sonho do irmão Júnior Jacques. É pouco para você cumprir nesta igreja o que o profeta disse que aconteceria? Amém. Agora, que felicidade do irmão Júnior Jacques, de mais um ou dois irmãos que ficou. Como é que está seu coração, hein, irmã? Aleluia. Você sabia de sétimo selo? Você sabia que era Cristo? Tem coisa sendo aberta que você nunca viu escrito? Uai, é a revelação da pedrinha branca. E o novo nome que deu maior confusão para alguns. E você só esperando, porque tem que saber do novo nome, senão não responde no êxodo, irmã. Deus não chama sem nome. Não existe isso. Não existe sem nome para entrar no êxodo. No primeiro leu nomes. Jacó veio e já leu logo o nome dos patriarcas, porque só seria a genealogia dos patriarcas. Quando chegou Jesus, ele não casaria, ele não geraria filhos. Aí leu a genealogia para trás.
para bater lá no primeiro Êxodo. Notaram? Ou não? Lá está a genealogia de Jesus. Aí volta Davi e tal, Jessé, para ver se bate lá em Jacó. Ah, mas será que eu não vou entrar em Isaías, gente, de novo? Meu Deus do céu, já é 9 horas. Guarda o que houve de noite. Sabe qual era o dia? Era o guarda desta era. Porque se você olhar, irmão, olha aqui. O dia vai escurecendo. E quando ele não escurece por completo, não veio amanhã. Hã? Essa era escureceu por completo? Não. Então não podia, veio amanhã. Então a luz do entardecer que diz Zacarias não era na quarta era. Essa aqui, ó, tem que mudar aqui, viu? Eu vou mudar para vocês. Sabe por quê? Porque Deus desenhou ela escura. Deus não desenhou ela com nenhum foco de luz. Vou mudar aqui, viu, pastor? Depois você pode fazer uma grandona, bem escurona mesmo. Só tem? Essa aqui, olha. Ela não foi igual à quarta era. Essa aqui, ó. Quando Deus desenhou no céu, ela estava assim, ó. Toda escura. Porque se ela não escurecesse por completamente, não viria o amanhã. Não haveria luz. Só há luz depois que se escurece completamente. Guarda o que houve de noite. E quem é que guardou a noite? Tá, o sentinela. Quem era o sentinela? Malaquias 4. Dessa noite escura aqui, olha. Vem a noite. Vem amanhã, mas a noite também vem. Fala, agora confundiu. Já falou que estava aguardando a noite para saber o que estava ocorrendo. E o profeta na mensagem chuva temporã e serôdia, ele deixa você entender que ele era o sentinela. Amém. Ele diz, eles não estão dando ouvido ao sentinela, dizendo que a mensagem dele é dura demais. Prazer, irmão sentinela. Aleluia. Ele sabe te dizer o que restou de Laodiceia. Ele sabe te dizer o que restou da era de Laodiceia, porque foi ele que guardou lá dentro. E o que ele disse? Se queres perguntar, perguntai. Vamos perguntar o que restou dela, não? Alguém, se quiser perguntar, pode perguntar, ué. Foi a Bíblia que disse. Se quiser perguntar, perguntai. O que restou da noite? Nada. Nada, porque essa luz aqui era Cristo. E a hora que chegou na sexta era, Cristo ficou por lá de fora. Você pode observar em Apocalipse 3, 21, do versículo 14 em diante. Ele dizendo assim, eis que estou à porta e bato. E quem é que bate na porta para querer entrar, está do lado de dentro, irmão? Não pode estar do lado de dentro. As igrejas colocaram Cristo para fora. Aqui nesta igreja não colocaram Cristo para fora, mas alguns não quiseram ficar com Cristo aqui dentro. Porque aqui abriram a porta e disseram assim, entra Jesus. Pode entrar. Ah, o Senhor chama agora Filho do Homem? Pode entrar. Nós estávamos esperando pelo Senhor. Nós estávamos esperando por algo que pudesse trazer uma revelação a mais. Obrigado, meu Deus. Pastor, sabe o que nós éramos há algum tempo atrás? Discípulos de Jesus. Você não crê nisso há muito tempo? Você era discípulo de Jesus? Só que nós éramos os discípulos no caminho de Emaús. Verdade. Ele andando conosco, não reconhecido. Ai, mas ardia o meu coração quando ele falava comigo. Aquele culto. É verdade. Mas falando de um Jesus que, olha, ele era bom demais. Você vê como é que ele curava. Agora deixa eu falar algo. Ele estava noutra forma.
Ele estava já agora como um filho ressurreto. E Jesus era aqui só com Malaquias 4, apareceu aqui como filho do homem. Amém. Glória a Deus. Como filho do homem. Mas aqui, irmã, ele andou com ele. Quantos anos a senhora é convertida, irmã? Da mensagem. 13 anos. Quem tem mais de 20 aí? Irmã Celeste tem quanto, irmã Celeste? 35. Eu sou quase igual ao senhor, tem 32. O senhor, não, irmão? Uns 30 também. Não ardia os nossos corações durante todo esse tempo? É verdade. Verdade. Quando nós não conhecíamos Jesus. É verdade. Aí que Jesus caminhou com eles até. Vamos ver se alguém acerta. Até. Não. Até o dia escurecer. Porque aquilo era um tipo. Ele ia caminhar conosco até a era escurecer. Glória a Deus. A hora que a era escurecesse, ele ia fingir que vai embora. Então, tudo bem, foi bom andar com vocês, viu? Deus abençoe. Falei, não, peraí, Jesus, onde é que o senhor vai? Eu não vou continuar meu caminho. Falei, peraí, ué. O senhor não vai posar aqui, não? A noite já entrou. O que é que o senhor não faz? Morada. Já se faz tarde. A era já acabou, o senhor vai continuar. Mas não vê que não fala que eles estão insistindo com Jesus. Jesus estava fingindo que ia só para se amar. Porque você tem que convidar Jesus para entrar. Quando ele diz, não fica. Não, tudo bem, já que vocês insistem, eu vou ficar. Graças a Deus. Já que vocês insistem comigo. E ele ficou, irmão. Quando ele ficou, eles ainda não viram. Este é meu corpo, que é partido por vós. Ah, então tem que ser repartido. Tem que pegar Apocalipse 10 e te explicar cada versículo dele. Amém. Aí a hora que abre Apocalipse 10, explica para você quem é Apocalipse 10, quem é Apocalipse 8, vai partindo pão. Cada folha é um pão. Amém. Um pedaço do pão, ele vai partindo. A hora que começa a partir, você fala assim, mas parece que esse anjo forte tem Apocalipse 10 aí, é Cristo que está vindo? Amém. É, ué. Está parecendo que a era acabou mesmo e agora só falta a ceia com ele. Só falta a ceia das bodas. Ele está bem presente aqui, é na hora da angústia, é que ele se faz presente. Que ambiente maravilhoso que está hoje aqui, irmãos. Foi muito bom os outros cultos, mas eu sinto o terceiro êxodo, uma coisa que parece que o arrebatamento vai acontecer. Que coisa, irmã. Você que estava cansado, às vezes com sono, as coisas, a palavra vai entrando, ele vai te dando um ambiente melhor. Aleluia. Que restou da noite, guarda, não restou nada. Por quê? Porque eu estou para o lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Aí em Apocalipse 18 ele diz assim, sai dela. Não fica falando que a era não acabou, não. Ela acabou, sai dela que eu estou do lado de fora. Aleluia. Vem pra cá para me te mostrar a revelação da pedrinha branca. Eu vou te falar daquilo que você nunca ouviu. Porque segredo é escondidinho, irmã. Mas vamos parar na pedrinha branca. E no próximo culto nós vamos ver o que foi a pedrinha branca que veio com mais clareza. E aí nós vamos ver ele chamando o êxodo. A senhora vai ter certeza que ele está te chamando, irmã. Ou melhor, que ele te chamou, por isso que você ficou. Você não virou as costas para ele. Deus está nos levando. Eu tinha alguns parágrafos para eu ler. Vou ler na semana que vem, se Deus permitir. Eu não gosto de atropelar as mensagens só porque eu tenho um tema. Eu não estou com pressa. Quero que você entenda.
Amém. Quero que você assimila tudo que precisa assimilar. Viu como é que foi tranquilo quando o ambiente pairou aqui dentro? Foi muito fácil você entender. Quem mostrava Apocalipse para João era a teofania de Leão Branco. Só ele podia mostrar, porque ele é profeta antes de nascer. Glória a Deus. Foi ele que disse que o sétimo anjo que estava na nuvem era peculiar e era o sétimo anjo da era. Aleluia. Vocês estão felizes? Amém. Porque eu tenho me sentido muito feliz, muito recompensado. A minha vida tem mudado muito desde o dia que vim para cá. Tem crescido a minha vida, o meu conhecimento tem aumentado pelo motivo de tomar uma responsabilidade a mais com uma igreja que não era minha, de ter certeza de cada palavra que eu citaria aqui, ter a base profética. Então isso me abençoou demais, isso me enriqueceu muito. Não preocupa com os ventos. Você não tem que preocupar com o vento. Você tem sempre que crer que você é a manguinha que vai chegar ao amadurecimento completo. Deixa ventar. Tem vento que bate no pé de manga, que balança ele assim, ó, com as folhas, ó. Mas tem manga que não cai de jeito nenhum. Depois que ela cresce e fica verde, tem gente que taca a perna e não consegue acertar ela. É porque aquela foi predestinada para ir até o final. É assim que você tem que crer. Está feliz, irmão Marconi? Graças a Deus. É diferente, não? Morrone, está tranquilo, Morrone? Deus vai abrindo, está tranquila, irmã? A palavra é isso mesmo que o seu pastor tem trazido para vocês? Graças a Deus. Eu só tenho trazido coisas aqui que eu mostro para ele. Ele nos autoriza a falar. Porque ele sabe o que é melhor para vocês, não eu. Agora, se ele acha que o que eu vou pregar é melhor para vocês, eu prego com todo o meu coração. Aberto e feliz. Hoje eu estou com o terno que vocês me deram. Só não vim semana passada porque a calça não tinha ficado pronta. Deus abençoe vocês. Tem sido muito abençoado em todos os sentidos. Nossa, eu ganhei um presente até hoje, gente. Meu Deus do céu. Será que eu estou obedecendo isso tudo? Tem para mim, só para ela também nessa torcida. Só falou que só botou essa golinha e falou, tem mais aqui, ó. Tem mais, mas tem para você. Eu vou ver se eu vou passar para vocês. Eu recebi, não foi você. Deus abençoe vocês. Eu estou feliz por vocês me ouvirem. Estou feliz por vocês darem atenção à palavra. É o meu maior presente. Saber que sempre alguns pastores, amigos nossos, eu tenho, não gostaria que fosse assim, mas eu tenho mais amigos pastores fora de Minas do que dentro de Minas. Porque o profeta disse, o profeta não tem honra na sua própria terra. Então eu tenho muitos amigos fora, já falei com o pastor, conhecê-los, homens que têm uma visão da palavra muito grande. Esse encontro eu vou aliviar ele, estava muito em cima, encontro nacional, ele não vai, ano próximo ele vai. Se ele não for, eu não venho aqui, entende? Se ele não for nos encontros, eu não venho mais aqui. Então, porque eu quero que ele conheça. Tem um que já combinou de vir na minha igreja em dezembro outra vez, e já está combinado dele estar aqui com vocês também na quinta-feira. O irmão Joglaí, de Curitiba, ele é auxiliar do pastor Raimundo Maia. E todos que vierem na minha igreja, se eu puder trazer aqui, eu vou trazer, porque vocês merecem o melhor. Vocês merecem o melhor, e Deus vai dar o melhor para vocês. Então eu tenho dito para ele, para conhecer esses companheiros nossos, que mudou a minha vida, mudou para vocês. Eu sei que é passo a passo, mas ontem, usando a mensagem ao nascer do sol, nós mostramos para a igreja. Só vou falar algo só com a irmã. Ela fala que eu só falo para ela poder ficar ansiosa. Ontem nós tivemos um culto muito bom lá em Sete Lagoas, onde nós vimos pela Bíblia que Gênesis, capítulo 1 e Atos, capítulo 2, era o mesmo evento. É verdade. O mesmo evento. Deus trazendo vida.
Não dá nem para entender, né, irmã? Mas é. Então, Não precisa se preocupar, não. Essas mensagens que ele está pregando lá, vocês vão ver elas aqui. só depois que eu pregar aqui, senão eu fico sem mensagem para pregar. Deus abençoe vocês, recompense vocês. Ó, Deus, a irmã quer para explicar ao menos um pouquinho. Não vamos deixar o DVD, viu, irmã? Aí já nem dorme, pastor. Mas é bom. Esses DVD que está sendo gravado lá, vai rodar aqui. Vai, a nossa máquina, nós ganhamos agora uma máquina, o pastor nos deu uma máquina que copia. Eu não, Deus deu. Uso ele, né? E aí essa máquina, a nossa deu um probleminha, ela copia 10 DVDs de uma vez só. Então, primeiro ele nos agraciou com aquela impressão que vocês viram direto no DVD, que mudou a característica do DVD. E agora nós temos a copiadora, que copia os 10 DVDs. E esta semana ficamos esperando até ontem para ela chegar, mas ainda não chegou. Por isso eu não sei nem se o irmão Samuel trouxe Não tem alguns. paciência, não. Nós temos paciência. Só que eles demoraram demais. Eles acabaram com Deus está paciência. esperando dizer que o da sua vida tem quanto tempo? Mas tem que ter paciência mesmo. Então, irmãos, Deus abençoe. Irmã, Deus abençoe a senhora. Se a senhora ouvir alguma coisa que a senhora não entende, é normal, porque a igreja já tem mais tempo que ouve. Mas não deixe de perguntar. Lembra que eu li aqui? Se tem alguma coisa para perguntar, perguntai. Não desista sem perguntar primeiro. Tem aí o irmão Robson, o irmão Rony, o irmão Marconi, a sua irmã aqui, o seu cunhado, todos eles aptos para poder te ajudar. Ajudar a sua irmã que esteve aqui nos visitando também. Então pergunte, esclareça, viu? A Bíblia tem resposta para todas as suas perguntas. Amém. Obrigado por ter voltado, Deus te abençoe e abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.